Lisboa vem sofrendo aumento considerável nos preços dos aluguéis de casas e apartamentos. O que será que está por trás desse fenômeno? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. A capital de Portugal tem vivido uma grave crise imobiliária nos últimos anos, que tem se refletido no preço dos aluguéis na cidade. Atualmente, o preço médio do aluguel em Lisboa é de mais de $2.000. A título de comparação, o salário médio na cidade é de $800. Na prática, isso implica dizer que é quase impossível para os cidadãos de Lisboa alugar uma casa ou um apartamento na cidade. Aqueles que se aventuraram a custear um aluguel na região precisam fazer verdadeiros sacrifícios. Não são raros os casos de pessoas que, por exemplo, precisam trabalhar em 2 empregos, em alguns casos por até 16 horas em um dia, para conseguir custear o aluguel. Idosos precisam escolher entre pagar seus remédios ou evitar o despejo, enquanto que até mesmo casais divorciados continuam morando debaixo do mesmo teto, por simplesmente não terem condições de pagar o aluguel sozinhos. E não, isso não foi uma piada de português. Lisboa já é a segunda cidade com os aluguéis mais caros na Europa, ficando atrás apenas de Paris. A capital portuguesa tem um custo de locação de imóveis de €23 por metro quadrado. Esse valor representa, na prática, um aumento de 40% em relação ao começo do ano passado, muito acima dos índices de inflação no país. E esse problema não se refere apenas ao aluguel. Também é muito difícil comprar um imóvel em Lisboa. O morador da cidade precisa trabalhar, em média, quase 15 anos para conseguir adquirir uma casa ou um apartamento na cidade. A consequência imediata da alta dos preços dos aluguéis e dos imóveis em si é que muitas pessoas estão simplesmente abandonando a cidade. Os liboetas estão preferindo morar na periferia da capital, em casas de pior qualidade e que, portanto, cabem melhor em seu orçamento mensal. O problema é que esse fluxo de pessoas para as regiões periféricas aumenta a demanda pelos imóveis nessas regiões, fazendo com que seu preço também suba. Atualmente, casas de péssima qualidade já estão alugadas a preços que estão no limite da capacidade de pagamento do português médio. Essa situação, naturalmente, não é uma exclusividade de Lisboa. Muitas outras cidades europeias também estão passando por problemas semelhantes, como Barcelona, Madrid e Milão. De forma geral, os aluguéis na Europa aumentaram em média 50% desde 2010, quase o dobro da taxa de inflação acumulada na região no mesmo período. Esse fenômeno, inclusive, está fazendo com que muitos brasileiros que tentaram a vida em Portugal voltem para o Brasil por conta do alto custo de vida no país. Mas afinal de contas, o que levou a essa situação? O que fez com que Lisboa tivesse um problema imobiliário mais grave que outras cidades da Europa? O que diferencia a capital de Portugal de outras metrópoles europeias pode ser ligado a uma série de medidas desastradas por parte do governo do país. Contudo, a mais trágica dessas medidas, certamente, foi o lançamento do Golden Visa. O governo português estabeleceu um programa que visava atrair investimento para o país por meio do fornecimento facilitado de vistos de entrada. O tal visto Gold exige pouca coisa para que o estrangeiro consiga obtê-lo. As exigências passam, tipicamente, por algum tipo de investimento que pode ser financeiro ou imobiliário. E é aí que está a chave para entender o problema. É óbvio que esse visto de ouro se tornou muito desejado. Afinal de contas, ele concede ao seu portador a possibilidade de transitar por outros países na União Europeia. Portugal se tornou, assim, porta de entrada para inúmeros estrangeiros que, na verdade, tinham por destino outros países. Um sujeito que queira o Golden Visa de Portugal pode, por exemplo, comprar um imóvel em Portugal ou apenas reformá-lo. Nem preciso dizer, portanto, que isso aumentou consideravelmente a demanda por imóveis no país, pelo simples interesse de conseguir um visto para a União Europeia. Em muitos casos, esses imóveis adquiridos por estrangeiros não são nem ocupados, nem colocados para aluguel. Existe até mesmo um sistema de recompra de imóveis, em que a mesma casa é comprada e vendida por indivíduos que querem adquirir o visto Gold do país. A ideia do governo era atrair investimentos estrangeiros para Portugal. O que ele conseguiu fazer, porém, foi distorcer o mercado imobiliário das grandes cidades. Hoje, existem mais imóveis disponibilizados para venda do que para locação, algo que apenas aprofunda o problema. Porém, por incrível que pareça, o povo português está clamando ao seu governo que interfira ainda mais nesse mercado, para resolver um problema que foi causado pelo próprio governo. Muitos moradores de Lisboa pedem ao governo do país que intervenha na questão imobiliária, a fim de garantir aluguéis mais confortáveis para os cidadãos. E o que é que o povo não pede chorando que o governo não faz rindo? Ainda mais com o dinheiro dos outros.
Já estão previstas, portanto, uma série de intervenções estatais no mercado imobiliário do país, a fim de garantir moradia justa para todos, ou qualquer outra baboseira do tipo. O governo português já iniciou este ano um programa de subsídio para aluguel de pessoas pobres. É fornecida uma ajuda que pode chegar a €200 mensais para famílias de baixa renda destinada a custeio do aluguel. Essa medida, de acordo com o próprio governo, é temporária, vai vigorar por apenas 5 anos. É certo, contudo, que como nos ensina Milton Friedman, não existe nada mais permanente que um programa temporário de governo. Os burocratas portugueses também vão parar de emitir novos vistos gold, para evitar que a situação piore ainda mais. Sim, ao que tudo indica, eles reconhecem o próprio erro nesse caso. E, o que é mais problemático, o governo português vai limitar o aumento do aluguel em 2% ao ano. Essa ideia é muito tentadora, não obstante o fato de ela fracassar miseravelmente onde quer que ela seja tentada. Berlim e outras cidades europeias que o digam. A real resposta para o problema de Lisboa, porém, não passa por mais intervenções estatais, ao contrário do que pensam muitos lisboetas. Foram justamente as ações estatais que fizeram com que o mercado imobiliário do país chegasse a esse estágio. Aliás, esse problema é compartilhado por inúmeras outras capitais mundo afora. E a origem do problema em todos os casos é a ação intervencionista estatal que sempre termina por distorcer os mercados e a economia. Diversas metrópoles ao redor do globo estão se despovoando, ou pelo menos seus centros históricos estão passando por esse fenômeno. Dada a enorme quantidade de regulamentações e burocracias que rege esse setor em vários países, é difícil ampliar a oferta de imóveis ou fornecê-los em condições mais favoráveis. Por ser um mercado artificialmente engessado, seus preços acabam por não ser acessíveis e convidativos. Os centros urbanos, então, se transformam em amontoados de imóveis extremamente caros que, aos poucos, vão sendo abandonados por seus ocupantes. O caso de Portugal, conforme citado, tem um agravante do efeito colateral dos vistos gold fornecidos pelo governo. A intenção por trás dessa medida poderia ser até boa, mas de boas intenções o inferno está cheio. As consequências não previstas das ações estatais agora cobram o seu preço. No caso dos inquilinos de Lisboa, que precisam trabalhar dobrado para simplesmente pagar o seu aluguel. Precisamos dar o braço a torcer. Poucas instituições seriam capazes de destruir tão bem um setor econômico inteiro quanto o Estado. Nem mesmo desastres naturais conseguem tamanha façanha. A solução para o problema imobiliário de Lisboa não passa por mais Estado. Foi justamente o governo de Portugal que causou essa confusão toda para início de conversa. O que os lisboetas precisam é de mais liberdade econômica e de menos restrições estatais. Quanto mais livre uma cidade é, mais eficientes serão as soluções apresentadas para seus problemas cotidianos. Contudo, se a coisa continuar funcionando da mesma forma, a tendência é que vejamos a histórica cidade se esvaziando cada vez mais, na medida em que as periferias vão se enchendo de casas precárias. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.